pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Lutar. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é Heróis da Vida Real, crianças que lutam e aprendem. O nosso convidado de hoje é um amigo muito querido, Jonatas, que quando foi dado o tema, só me veio ele na cabeça. E a gente vai, de fato, entender essa questão sobre como a luta ela influencia na infância de alguém. Jonatas, se apresenta. Olá pessoal, me chamo Jonatas Rodrigues, sou aluno do campus do IFRN Parnamirim, sou um garoto negro de 1,71 de altura, estou vestindo a farda do IF oficial e tenho cabelo curto, preto. Eu sou uma menina negra do cabelo liso, tô com um penteado semi-preso e tô com uma camisa azul. Jonatas, antes de tudo, eu queria entender como é que você começou, né, de fato, no mundo das lutas, o que de fato te incentivou a adentrar nesse universo, né? Nas lutas em si, Luiz, eu entrei faz bastante tempo. Antes do jiu-jitsu, eu já fiz judô, fiz capoeira, fiz um pouquinho de muay thai. E o que me incentivou foi realmente a influência da minha família, né? Na minha família, eu não sou o único lutador. Tenho o meu primo, que é uma grande inspiração para mim, onde ele me incentivou na capoeira. Aí nisso eu fiz algum tempo de capoeira, fui pro judô, aí dali eu conheci o jiu-jitsu e nunca mais parei. Foi uma paixão que eu tive assim, uma segunda casa, digamos assim. E desde então, atualmente eu dou aula para crianças, né? Sou instrutor, mas já participei de muitos campeonatos, né? O jiu-jitsu competitivo, né? Que é o jiu-jitsu profissional ali. E é isso. Sim, é de fato muito interessante essa questão de que você foi em várias, como é que eu posso dizer, em vários, em várias partes, né, da luta que você ali de fato encontrou a sua identidade, né? E agora vamos adentrar ao nosso tema, que eu queria saber como é que você começou a trabalhar com crianças ali no meio da luta. Bom, como eu falei, né, eu era do jiu-jitsu competitivo, profissional, já competi no nosso estado, no Rio Grande do Norte, competi fora. E teve um tempo que eu me lesionei em um campeonato e depois dessa lesão eu fiquei um tempo sem competir. E nesse tempo sem competir eu ainda continuei treinando, porém longe das competições, e vi ali uma segunda possibilidade, que eu não queria parar de treinar, nunca foi uma questão, porém eu vi que eu poderia também seguir outro ramo, outro caminho, que foi justamente isso, ensinar o que eu já sei. Aí eu comecei nas primeiras aulas, né, ajudando meu mestre na minha academia, e depois eu fui começando a aprimorar esses meus ensinamentos, fui levando as crianças, e até então eu sou instrutor profissional da minha academia. Faz quanto tempo mais ou menos isso? Faz mais ou menos 1 ano e meio. Sim, bastante tempo, né? É, você trabalha com crianças praticamente diariamente, né? Qual é uma mudança que você percebe? Porque muitas das vezes os pais, eles colocam, né, ali com o incentivo de praticar esportes e tal. Qual é a mudança que você percebe quando, por exemplo, coloquei meu filho lá, aí daqui a, sei lá, 3 meses, qual é uma mudança que você como professor percebe ali? A gente pode levar em consideração a mudança, né, de posicionamento, de caráter, né? Muitas vezes as crianças chegam na academia com esse pensamento de medo realmente do jiu-jitsu, né? O que é normal. O jiu-jitsu visto de fora por pessoas que não são praticantes é algo muito agressivo, né? É algo que pode machucar, mas para quem é praticante, que entra, que vive disso do jiu-jitsu, o jiu-jitsu, além de ser uma arte marcial, muda as vidas. Tipo, quando a gente vê o caráter das crianças, depois de um tempo do jiu-jitsu, vê que elas criam mais disciplina dentro de casa, na escola, ajudam os pais e dentro do tatame também. Então, poder levar isso para as crianças que ainda estão aprendendo a ter esse intelecto, né, de disciplina, de saber o que é certo, de distinguir o que é errado, é muito importante na formação das crianças. Essa questão que você falou da disciplina realmente, de fato, ajuda muito. Como é que você percebe isso? Tanto ali no tatame, Aham. como dos pais vindo ali, daquele feedback e tal. Bom, a gente leva muito o jiu-jitsu para fora, né, do tatame, ou seja, as crianças quando chegam com os relatos e até os próprios pais mesmos
quando falam que os filhos estão melhores nas escolas, estão com notas melhores, estão mais participativos dentro de casa, seja ali arrumar sua cama, a disciplina de lavar uma louça, por exemplo. Então, são esses mínimos aspectos que formam a disciplina da criança, né? E o jiu-jitsu leva isso, essa característica com ele, né? Ensina, além da posição do jiu-jitsu, ensina também esse caráter, essa disciplina para a criança. É, essa questão também que você falou da disciplina, eu acho que a gente pode incluir também, a gente pode levar para o lado que muitos pais, eles não querem colocar os filhos para fazer, né, essa questão da luta, porque pensam que eles vão se tornar agressivos, Sim. entende? Pensam que eles não vão saber separar. Qual é o seu posicionamento, né, diante desse pensamento dos pais? O jiu-jitsu, muitas vezes não, em todas as vezes é para defender, né? Para se defender, é uma autodefesa. Então, essa parte agressiva, a gente pode deixar totalmente de fora. O jiu-jitsu serve ali na formação da criança, do intelecto da criança, para uma autodefesa, que a gente não quer usar, mas se for preciso, é bom a gente saber usar. E além dessa agressividade, né, que pessoas de fora pensam que tem no jiu-jitsu, o jiu-jitsu, além de ser essa arte marcial, como eu falei, ela ajuda muito na sua formação de vida. Ou seja, ela ajuda você socializar mais com as pessoas, sair de posições difíceis, né, que você está ali com uma pressão imensa. Então, o jiu-jitsu vai te ensinar a sair dessas situações. É muito interessante, né, essa questão sobre como ele transforma, né, de fato, a mente da criança, porque é muito importante essa questão da disciplina e de Uhum. você saber se comportar em determinados momentos desde a infância, porque muitas das vezes a gente se depara, né, em determinadas situações que a gente não sabe se controlar. Eu acredito que seja algo muito importante. E eu queria saber também quais são os benefícios físicos que o jiu-jitsu ele traz para as crianças. Bom, características físicas é difícil dizer, mas, por exemplo, as crianças elas conseguem ter uma postura melhor, né, diante do nosso mundo, né, que muitas crianças, a realidade de hoje em dia, é que elas ficam presas muito tempo à tela do celular, por exemplo, não conseguem socializar com outras crianças, e no jiu-jitsu, na academia, vocês conseguem ter essa liberdade. Então, as crianças ali nesse âmbito da academia conseguem socializar, falar com outras crianças, participar de dinâmicas que envolvem muito além do jiu-jitsu, como aprender coisas que levam para fora, como, por exemplo, a gente usa muitas dinâmicas que envolvem matérias escolares. E, além disso, aprender autodefesa, né, que é muito importante. Ou seja, elas passam tempo longe das telas, aprendem a socializar com outras crianças e aprende algo fundamental que é o jiu-jitsu, que é a autodefesa, né? Então a gente tenta englobar tudo isso em uma aula só. Então é muito beneficioso cada criança que entra nesse jiu-jitsu, nesse mundo que é o jiu-jitsu. Você falou dessa questão que impacta no futuro, né? Que você falou que elas aprendem a socializar. Uhum. Eu queria saber como você vê o futuro das lutas na formação dessas crianças que você está ali dando aula agora. Como é que você enxerga isso daqui a alguns anos? Bom, eu enxergo algo muito positivo, né? Porque o jiu-jitsu, ele faz com que você saia um pouquinho dessa sua bolha, que é o celular, por exemplo, essa bolha social, e aprenda a conviver em outras bolhas, em outras pressões, em outros convívios, em outras sociedades, com pessoas que você nem conhece, mas ali que você vai em uma luta, você treina com outra pessoa, você aprende coisas novas que você não sabia, você, enfim, socializa com essas pessoas, né? E você pode acrescentar muito na vida de outra pessoa. Então, além de você apenas ganhar conhecimento, você pode acrescentar na vida de outra pessoa. E eu acho que esse é o questionamento que eu mais penso que vai influenciar no futuro, sabe, Luísa? Porque eu imagino pessoas, crianças, quando forem ali adolescentes, não socializando, não falando, não sabendo se posicionar. E o jiu-jitsu traz isso, né, para essas crianças. Sim, você falou sobre essa questão dos pais, né, que desenvolve a disciplina. O que é que você diria hoje para os pais que têm receio de colocar os seus filhos ali por causa que
daquele pensamento que a gente já comentou sobre essa questão da agressividade e tal. Queria saber o que é que você diria para eles hoje. Não tenham medo de colocar o filho de vocês, tá? Uma academia especializada em jiu-jitsu sabe lidar com crianças, tá? A gente tem todo um curso técnico antes, né? A gente sabe, como professor, eu digo que a gente sabe mesmo o que está fazendo com o filho de vocês. E todo esse âmbito, todo esse ambiente que a gente monta para o filho de vocês é justamente para que ele se sinta confortável. Então, coloquem o filho de vocês no jiu-jitsu, salva vidas, salvou a minha, e vocês não vão se arrepender, de verdade. Como é que você trabalha a questão do respeito e do controle ali na hora do treino? Porque criança a gente sabe como é, né? Que Uhum. às vezes foge ali, brigam e tal. Como é que você trata essa questão do respeito no tatame? Bom, Luísa, muitas vezes a gente lida com crianças, né, com espectro autista, né, e é um tratamento totalmente especializado para essas crianças, né. A gente tem que ter mais atenção, a gente tem que aprender a ouvir, ou seja, além de ensinar como o papel do professor, a gente tem que aprender a ouvir essas crianças. E a gente tem que se adequar a essas crianças, né. Então é sempre com atenção, com carinho, né, essa voz mais baixa, querendo sempre tentar entender o que está deixando ele com esse aflito e tentar fazer esse ambiente, que é o jiu-jitsu, a academia, algo especial para ele, como se ele se tivesse na casa dele, sabe? Então é sempre com essa atenção. Você falou, uma pergunta que eu vou fazer agora é muito parecida com a pergunta anterior, que é como que você explica que brigar é diferente de lutar ali, sabe? Uhum. Eu queria saber como é que você explica isso, porque muitas das vezes confundem, né? Elas acabam pensando que, tô indo pro jiu-jitsu, posso, sei lá, brigar com Vou qualquer um brigar. e tal, não sei o quê. Bom, a briga é justamente essa confusão, né? Você entra nessa confusão, não sabe o que fazer, você não tem regras ali, não tem domínio do o seu corpo está indo só por instinto, mas não sabe o que fazer. E a luta é justamente isso, você tem domínio do seu corpo, você sabe o que fazer, quando fazer na hora certa e sabe distinguir de quando usar, realmente é necessário usar e de quando realmente não é necessário usar. Ou seja, o jiu-jitsu faz com que você tenha domínio do seu próprio corpo, né? Tenha domínio do que fazer, né? Te deixa uma pessoa mais paciente, mais controlável, sabe controlar mais suas emoções. Então, basicamente é isso. Na briga você não tem raciocínio de si. Você está ali só por instinto, mas você realmente não sabe o que fazer. É, Só uma pergunta que eu acho essencial de fazer. Você falou que você começou no jiu-jitsu há um tempo atrás. Acredito que tenha sido no final da sua infância, ali perto da pré-adolescência. Uhum. Eu queria saber como é que o jiu-jitsu ele mudou a sua vida. Sabe o que é que ele alterou ali, o que é que ele meio que transformou? Bom, eu entrei no jiu-jitsu em meados de 2019 para 2020, né? Sim, ali antes da Em pandemia, né? 2020, que foi o começo justamente da pandemia, muitas crianças, inclusive eu, no começo da pandemia, fiquei em casa sem socializar com ninguém, só com meus pais, e era muito ruim, né? Essa vivência que a gente tinha como crianças. Até que então um amigo meu me chamou para fazer uma aula experimental de jiu-jitsu. Eu já tinha visto o jiu-jitsu de outras maneiras da minha vida, só que nunca tinha tentado, nunca tinha ido treinar. Aí eu fiz minha primeira aula experimental, gostei muito e mudou a minha vida, porque eu não sabia socializar bem, eu não tinha esse domínio, né, da língua e me tirou de uma profunda tristeza que eu sentia diariamente, né? Pois eu não tinha ocupação diária Sim. e o jiu-jitsu eu vi ali como uma segunda casa, onde eu poderia colocar todo o meu cansaço do meu dia, né? Toda a minha tristeza, frustrações que eu estava sentindo mentalmente e o jiu-jitsu ali me acolheu, foi uma família mesmo, né? Então eu estou há 6 anos fazendo jiu-jitsu, há 1 ano e meio dando aula e não quero largar mais jiu-jitsu, seguir até, enfim. É ótimo, né? Essa questão sobre o que é que ele traz para nossa vida. Sim. E, John, só agradecer, né, ao seu convite, a você, né, ter atendido o nosso convite. Nada, Sou eu que muito grata. agradeço. E acredito que seja isso, gente. Tchau!